bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 26 de outubro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então, para começar, essa daqui é a curva da semana passada. No dia 18 de outubro a gente estava registrando 223.016 casos, mas hoje, no mesmo período, a gente já está registrando 229.788. Então, visualmente a gente vê que não foi um represamento tão grande, principalmente de 2 semanas atrás, o que eu acho mais importante. Represar uma semana é natural, 2 semanas já começa a ficar pesado. Então, a gente vem aqui e realmente 6.700 casos represados de uma semana, 3% é o limite do razoável. Eu gostaria de ver mais perto de 2, 2,5%, mas esse daqui deu 3% cravado. E de 2 semanas ficou abaixo de 1%, 1% aqui é arredondamento. Então, para 2 semanas está razoável, para uma semana está no limite do razoável e segue o baile. Então, essa semana a gente está registrando hoje 234.076 casos, o que deve significar que, na verdade, a gente está com 241.098 por aí, porque tem uma represagem de um pouquinho menos de 1% aqui e perto de 3% aqui. Então, a gente vê os avanços dessas semanas e a gente observa que essa semana a gente registrou mais ou menos a mesma coisa do que na semana passada, mas abaixo daquele marco de 10 mil casos. E se a gente for aqui olhar os avanços diários, a gente observa que no dia 31 de agosto foi o dia com maior número de confirmações, mas só que não é a semana com maior número de confirmações. Na semana anterior, na média, a gente teve mais confirmações. Então, a semana do auge é aqui, no final de agosto, com 2.151 casos por dia na média. O que eu quero observar? Hoje, no estado, a gente está com 1.340 casos por dia em média, 1.300, né? Vamos arredondar essas 2 semanas aqui. Isso daqui ainda não é a metade de 2.100. Ou seja, o nosso auge, ele ainda não está tão longe, a gente não baixou da metade do auge ainda. O dia que a gente tiver registrado, na média, aqui 1.050, 1.070 casos por dia, ou melhor, abaixo de 1.000, aí sim a gente vai estar mais longe do auge do que do fim, porque o fim seria o zero, né? 0 casos por dia é quando não tem mais nada. Então a gente ainda está mais perto do auge do que do fim. Isso daí que eu queria observar, a gente está tendo um decrescimento, isso daqui não é discutível, mas o nosso decrescimento ainda está um pouquinho lento. Eu acho que a gente poderia estar melhor do que isso, e a gente tem que ficar muito de olho agora no crescimento diário, no crescimento semanal, porque a gente está vendo aí reaberturas que seriam, digamos assim, as últimas barreiras, né? A gente está vendo o cinema reabrir, a gente está vendo escola reabrir, que são pontos muito delicados. Inclusive, a gente não poderia estar abrindo escola sem uma política de testagem mais forte. Tem gente que diz, mas só que como é que tu abre cinema antes de abrir escola? Eu contra-argumento assim, primeiro, ninguém é obrigado a ir no cinema, né? E segundo, a escola é um ambiente mais infantil, enfim, tem muita coisa aí no meio, eu não quero entrar muito nessa seara, eu acho meio complicado reabrir as últimas barreiras que a gente está tendo agora. Se está decrescendo, mas podia estar um pouquinho melhor. Então a gente vai ficar de olho para ver se não vai ter um impacto muito positivo. Por enquanto não teve impacto nenhum, a gente continua num decrescimento. Então tá legal, não tem mistério, mas ficaremos de olho, isso é o essencial. Vamos lá então, continuando, a gente está com 220.610 pacientes recuperados, chegando perto aqui de 92%. Lembrando que quando a gente chegar em 97%, significa que quase não vai ter mais casos ativos, e aí sim vai ser uma maravilha. Por isso que a gente tem que ficar de olho também nessa porcentagem aqui. E os casos ativos, que nem eu estava falando, a gente está com 14.907 casos ativos. Então, a gente está observando que não está tendo um decrescimento muito significativo de casos ativos. Isso daí é o que eu observei hoje. Aqui, nesse dia, teve um decrescimento de casos ativos, porque a gente saiu aqui de 20 mil casos ativos no auge para 15.600 casos ativos. Então, teve um decrescimento significativo aqui nesses 10 dias, mas depois ficou só flutuando perto desses 15 mil.
olha só, a gente já está aqui há 7 semanas na faixa dos 15 mil casos ativos. Ou seja, tem muita gente ainda com o vírus continua circulando pelo estado. A gente tem que tomar os cuidados, isso daí é que a gente tem que observar também. Mas enfim, nem tudo nem tudo é preocupante. Os óbitos, aqui a gente também não tem dúvida, eles estão diminuindo bastante. A gente já chegou perto de 400 óbitos por semana e agora a gente está chegando na metade de 400, está bem perto. A gente está com 215 na semana passada, 225 na anterior, essa semana 111, mas infelizmente existe represamento também nos óbitos, então a gente provavelmente vai chegar perto de 200 novamente essa semana. Testes realizados, a política de testagem é muito importante para a gente ter abertura e é bom a gente observar. A gente está fazendo basicamente meio a meio entre PCR e teste rápido, essa semana que nem em todas as semanas anteriores. A positividade do PCR não ficou tão boa, preferia que ficasse mais perto de 20%, e o ideal seria 10%, né? E a positividade do teste rápido um pouco melhor, ainda não é a ideal é 10%, ou 5% até, né? Quanto menos melhor. E a positividade média ficou aqui arredondando, né, 20%. E a gente fez um pouco menos de testes em valor absoluto essa semana do que nas semanas anteriores. A gente fez aqui, pelo menos a gente registrou, né, vamos dizer assim, porque com certeza se tem casos que não entraram, tem testes que não entraram. Mas enfim, a gente registrou 51 mil testes, enquanto a nossa média na faixa de 70, 80 mil testes por semana seria uma testagem maior. Então se a gente chegasse a 100 mil testes por semana, a positividade provavelmente ia cair perto de pela metade, o que mostra que a gente tem que chegar a 100 mil testes por semana ou mais. Aí sim a gente estaria com uma política de testagem mais adequada, mais razoável para a gente fazer as medidas de abertura, né? Enfim. Mas vamos lá, vamos continuar de olho. Rio Grande do Sul como um todo está diminuindo, mas só que está diminuindo lentamente, ainda está mais ou menos estabilizado. Vamos esperar que diminua. Eu quero chegar a 10 mil casos ativos, depois quero chegar a 5 mil casos ativos e depois 0 casos ativos. Seria o ideal, né, pessoal? Mas vamos lá, então, continuando. A gente tem que ficar de olho aí nas próximas semanas, nos próximos meses, até que a vacina chegue, para diminuir os danos ao máximo, tá, pessoal? Era mais ou menos isso nessa semana. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.